Hoje é domingo de Páscoa. Hoje é conhecido como o domingo de ressurreição. Há fotos tradicionais em família ao nascer do sol que são publicadas nas redes sociais assinalando a ressurreição de Jesus Cristo. Eu já fiz a minha foto de família, está bem? Da Páscoa 2026. Há celebrações especiais nas igrejas cristãs. Hoje, famílias ao almoço se reunirão. É um dia de celebração. Mas nós devemos perguntar-nos individualmente, no dia de hoje, o que é que exatamente estamos a celebrar? O que é que tu estás a celebrar? Ou simplesmente estás a celebrar este fim de semana de uma maneira especial, com almoços familiares, porque é Páscoa e todo o mundo faz? O que é que de facto estás a celebrar? Quais as razões para tu celebrares? Para nós estarmos em festa? Porque só faz sentido nós estarmos em celebração se nós tivermos a certeza inabalável que temos razões para celebrar. Tu tens essa certeza? Que tu tens razões para celebrar? Celebrar a ressurreição de Jesus Cristo? Celebrar a vida eterna? Tu tens essa certeza inabalável, porque só assim é que faz sentido celebrar. O apóstolo João, na sua primeira carta de João, que nós temos estado a estudar ao longo dos últimos meses, ele faz uso, vocês já sabem isso, aqueles que têm acompanhado o estudo desta carta, ele faz uso da repetição. Ele faz uso também, cada vez que repete algo, um ensino, uma verdade, que ele quer deixar vincada, ele amplia essa verdade. Não é só o facto de repetir por repetir. Ele vai ampliando essa verdade. Ele está a chegar ao final da carta e nós também estamos a chegar ao final do estudo desta preciosa, pequena, mas preciosa carta. E ao chegar ao final, ele vai repetir os mesmos assuntos que ele já abordou ao longo da sua carta. Neste final, no capítulo 5, nas últimas palavras, ao concluir esta carta, nós encontramos o versículo-chave, sem dúvida. É o versículo-chave desta preciosa carta. É o versículo 13. Reparem o que diz o versículo 13 do capítulo 5. Eu vos escrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Este é o propósito pelo qual o apóstolo João escreve esta carta. Para que saibais com certeza inabalável que tem a vida eterna. A certeza da salvação. A certeza da vida eterna. Tu tens essa certeza inabalável? É essa a razão da tua celebração neste fim de semana? Porque só faz sentido celebrar se tu tens a certeza da vida eterna. O verbo saber, ao longo desta carta, ocorre 30 vezes. Neste capítulo final, o capítulo 5, o verbo saber ocorre 8 vezes. O ponto é claro. João escreve esta carta para nós termos conhecimento, para nós termos uma certeza inabalável. João diz-nos que nós podemos saber. Nós podemos ter esse conhecimento, essa certeza inabalável, se temos a vida eterna ou não. Sabem, isto é um assunto muito sério. Crianças, é muito sério isto. Este é o assunto mais sério
no qual nós podemos pensar e responder esta pergunta: tu tens a certeza da vida eterna? Nós não podemos arriscar a especular sobre o mesmo. Eu penso, se calhar, é um assunto sério. Está em causa a eternidade das nossas almas. É por isso que João repete 30 vezes para que saibais que tens a vida eterna ou não. Ou não. Nós não podemos arriscar especular sobre se será que Jesus Cristo ressuscitou? Será que temos salvação nele? Será que temos vida eterna? Não podemos arriscar especular sobre o mesmo. Nós temos que ter uma certeza inabalável. E essa certeza inabalável é a razão da nossa celebração. João dá-nos, neste capítulo 5, nos primeiros 13 versículos, 4 razões para termos essa certeza inabalável. 4 razões para termos a certeza inabalável da vida eterna. Que pertencemos a Deus. Que temos o Filho. Que já desfrutamos da vida dele em nós. Ele dá-nos 4 razões. E essas 4 razões são as razões da nossa celebração. É por isso que nos juntamos, não apenas num domingo de Páscoa, mas todos os domingos para celebrar. A razão da nossa celebração, todos os domingos, o apóstolo João diz-nos aqui, nestes primeiros 13 versículos. Vamos ler juntos. Reparem, do versículo 1 ao 3, até já vou adiantando as razões. Do versículo 1 ao 3, João vai dar a primeira razão para a nossa certeza inabalável. Os nascidos de Deus demonstram fé, amor e obediência. Se na tua vida está presente fé, amor e obediência, tu podes ter essa certeza inabalável que tens a vida eterna. Do versículo 4 até ao versículo 5, a segunda razão que o apóstolo João apresenta para esta nossa certeza inabalável é a fé que nasce de Deus vence o mundo. Se tu estás a vencer o mundo, já vamos ver com maior detalhe o que é, tu podes ter essa certeza inabalável que tens a vida eterna. Que tens a vida de Cristo. E que um dia irás ressuscitar juntamente com Ele. Ele apenas foi as primícias da ressurreição e todos os que estão unidos a Ele. Teremos os seguintes frutos para a ressurreição, para essa vida gloriosa na eternidade. A terceira razão para esta certeza inabalável está dos versículos 6 ao 12. É o testemunho de Deus. E qual é o testemunho de Deus? É que só há vida no Filho. E se tu tens o testemunho de Deus em ti, dentro de ti, esta convicção no Filho e na salvação no Filho, tu podes ter essa certeza inabalável que tens a vida eterna. Terceira razão. Por último, no versículo 13, a quarta razão que o apóstolo João dá é que a vida eterna ela é uma certeza para aqueles que nasceram de Deus. E nós temos como uma certeza inabalável e por isso é que nós celebramos. Porque nós temos a esperança da vida eterna. Porque nós temos a esperança que é uma certeza que o sepulcro não será o fim. Mas a vida com Cristo, com Deus, sem fim. É eterna. Com Ele para todo sempre. Vamos ver isso com maior detalhe, mas primeiro vamos ler a palavra de Deus. Por uma questão de reverência, respeito à palavra de Deus, vamos colocar-nos de pé aqueles que podem, por favor.
E vamos ler a palavra de Deus. 1 João 5, a 13. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são um peso. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Pois os que dão testemunho são três: o Espírito, a água e o sangue. E os três concordam entre si. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este: Ele deu testemunho do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá do seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu vos escrevo essas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Podem sentar-se, obrigado. A primeira razão, então, para a nossa certeza inabalável, numa salvação segura, num grande Salvador, na vida eterna, está nos primeiros 3 versículos. Os nascidos de Deus demonstram, evidenciam, têm como marca fé, amor e obediência. Fé, amor e obediência. E agora avaliamos os nossos corações. Avaliamos os nossos corações. Reparem como começa primeiro com a marca da fé. A marca da fé. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Outra tradução literal do versículo é, eu vou ler para vocês: todo aquele que crê ser Jesus o Cristo foi gerado por Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao gerado por Ele. A primeira marca, o que é isto, nascidos de Deus? A primeira marca de alguém que foi regenerado, nasceu de novo. Vocês lembram-se da palavra de Jesus Cristo a Nicodemos? O que é que eu farei para herdar o reino de Deus? Jesus disse, é necessário nasceres de novo. Agora, nem eu e tu tivemos controle sobre o nosso nascimento natural, não escolhemos. Assim é também com o nascimento espiritual. Há aqui uma ordem na salvação que o apóstolo João apresenta. Primeiro, fomos nascidos de Deus. E aqueles que primeiramente nasceram de Deus, creem em Jesus Cristo. Percebem a ordem? Aqueles que nasceram de Deus, Deus lhes deu um novo coração, passaram da morte para a vida, como o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Isso é regeneração. É ser nascido de Deus. Nasceram de Deus, estávamos cegos no entendimento, um morto não pode responder, não pode ver, não pode desejar. Deus dá-nos um novo coração por obra sobrenatural do seu Santo Espírito. Alguém nos prega o Evangelho e agora nós podemos ver a glória de Cristo, desejar ter Ele como nosso Senhor e Salvador e recebê-lo nos nossos corações. Aquele que nasceu de Deus, ele crê em Jesus Cristo. Em Jesus o Cristo. Então a primeira marca e o primeiro teste que nós temos que fazer também, porque é uma marca, uma evidência, mas temos que fazer um teste que ele está presente nos nossos corações. Porque se não está presente, não podemos ter essa certeza inabalável de vida eterna. Se ele está,
podemos. Ainda há outros testes para fazer. Vamos fazer juntos. Mas começa por aqui. O primeiro teste é o teste doutrinário. Ele já falou sobre isso. Eu não vou estender muito. É claro, ele está a repetir. É o teste cristológico. Este é o primeiro teste. É esta verdadeira fé em Jesus como o Cristo. Esta verdadeira fé em Jesus como o Cristo, o Messias, o Salvador enviado para salvar os homens dos seus pecados. Essa é a marca da verdadeira fé salvífica. Aqueles que creem no nome de Jesus, eles não nasceram do sangue, nem no desejo da carne, nem da vontade do homem. Como diz o apóstolo João, no primeiro capítulo do seu Evangelho, versículo 13. Para teres uma certeza inabalável que nasceste de novo, que tens um novo coração, não necessitas de fazer o teste do pezinho, como fazem os bebés. Mas tu precisas fazer o teste doutrinário. Quem é Jesus Cristo para ti? Jesus Cristo para ti é apenas um passaporte para o céu, ou Jesus Cristo é o teu Senhor? É o teu Salvador? É tudo, o teu maior tesouro? Jesus é o Cristo. Aqueles que nasceram de Deus têm a Jesus como Salvador, têm a Jesus como Deus homem. Reparem que aqui o foco, apresentar a Jesus como Cristo, o foco do apóstolo João, aqui especificamente, é crer em Jesus Cristo como o verdadeiro homem. Ele é o Deus homem. O verdadeiro homem. Porque naquele contexto do primeiro século, e esta carta combate os ensinos dos falsos mestres que afirmavam que Jesus não era homem de facto, era apenas uma aparência, tinha a aparência de homem. Mas não era homem, porque eles afirmavam que não é possível que Deus tenha feito matéria, a matéria é má. Eram os primeiros passos daquela heresia gnóstica, que a matéria é má, o Espírito é bom. Por isso Cristo, que é Deus, não pode ter se tornado homem. Mas o apóstolo João diz, aquele que nasceu de Deus crê em Jesus Cristo como o Salvador, como verdadeiro homem. O Salvador prometido que morreu na cruz como nosso representante para conquistar para nós o perdão de pecados. Sem a humanidade de Jesus, sem crer que Ele verdadeiramente é homem, nós não podemos ter a Jesus como Salvador. Sem crer que Ele de facto se tornou carne, não podemos crer que Ele se ofereceu como nosso Cordeiro Pascal, como sacrifício no nosso lugar. Se Ele não se tornou carne, Ele não pode ter morrido na cruz. Augusto Nicodemos, que está aqui em Portugal, no norte do país, neste exato momento, este pastor presbiteriano, ele disse o seguinte, ele diz que o cristão é todo aquele que crê que Jesus de Nazaré, o qual padeceu e morreu sob Pôncio Pilatos, era o Cristo, o Messias, enviado por Deus para ser o Salvador do mundo. Tu crês nisto? Tu tens essa convicção sobre Jesus Cristo? Que Ele é Jesus de Nazaré, o qual padeceu e morreu sob Pôncio Pilatos, era o Cristo, o Messias, enviado por Deus para ser o Salvador do mundo. Tu crês em Jesus Cristo como Salvador dos teus pecados? O único que te pode salvar? Esse é o primeiro teste. A primeira marca daqueles que têm a certeza inabalável da vida eterna, que nasceram de Deus, é a marca de crerem em Jesus Cristo como o Salvador. Porque somente nele buscaram salvação. Reparem que diz aqui, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus.
Há outra afirmação aqui que não se torna tão clara para nós. Mas noutras partes das Escrituras nós sabemos isso. O crer, o ter fé, é um dom que Deus concede aos homens. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? Na construção gramatical, de acordo ao original, é uma referência direta do apóstolo Paulo à fé. A verdadeira fé é uma dádiva de Deus, é um dom que Deus concede aos homens. Por isso, aqueles que nasceram de Deus têm verdadeira fé. Na Confissão Reformada da Fé de Westminster, afirma o seguinte, num dos seus documentos, nos seus artigos. A graça da fé, pela qual os eleitos são capacitados a crer para a salvação da sua alma, é obra do Espírito de Cristo nos seus corações. A graça da fé, não diz apenas a fé, a graça, porque é uma dádiva. É um dom que Deus concede. É obra do Espírito de Cristo nos corações. O maior ato de misericórdia que Deus realizou para conosco foi dar-nos o dom da fé, se tu crês em Jesus Cristo como teu Salvador. Porque esta fé, como foi dada por Deus, não depende de ti ou de mim. Por isso não se pode perder. É a maior dádiva, porque ela vem de Deus. Reparemos no tempo verbal aqui do verbo crer. Crer está no presente ativo. Não é que creu. Não é que levantou a mão no acampamento, ou repetiu a oração do evangelista, ou preencheu um cartão de decisão. Quem tem verdadeira fé continua a crer hoje e continuará até ao último suspiro nesta terra. No presente, ativamente, continuamente, constantemente. Esta é a marca da verdadeira fé. Porque lembram-se o que é que tem ensinado o apóstolo João? Permanência é um dos sinais das marcas daqueles que nasceram de Deus, que pertencem a Deus. A pergunta é, tu continuas a crer em Jesus Cristo como teu Salvador? É importante responder estas perguntas e ter essa certeza inabalável. Depois nos apresenta o teste moral. Reparem, e todo aquele que ama o que o gerou. A verdadeira fé não pode ser separada do amor a Deus. Este amor, nós sabemos o amor bíblico, o amor que vem de Deus e o amor com que Deus derramou nos nossos corações e agora nós respondemos a Ele e entregamos, derramamos também para outros. É o amor ágape. Nós já falámos sobre o mesmo. É um amor sacrificial. É um amor em ação. A verdadeira fé não é apenas compreensão, mas coração. A verdadeira fé não é apenas compreensão, mas um coração transformado. A pergunta para nós avaliarmos se de facto nascemos de Deus, se de facto temos uma fé salvífica, para termos uma certeza inabalável na vida eterna, a pergunta não é tanto se tu crês em Deus. Isto não seria diferente aos demónios. A verdadeira pergunta não é tanto se tu crês em Deus, se tu crês em Jesus, o Cristo. A pergunta é, tu amas a Deus? Tu amas a Jesus, o Cristo? Essa é a verdadeira pergunta. Tu estás seguro? Então deixa-me fazer algumas perguntas para a tua reflexão. Se estás seguro que amas a Deus e amas a Cristo como teu Senhor e Salvador, por que é que escolhes repetidamente assistir pornografia? Se tu estás seguro que amas a Deus, por que é que tu faltas ao culto de domingo com tanta leviandade? Todos os domingos, nas nossas reuniões, pelo menos cerca de 30 pessoas faltam aos nossos cultos, entre membros e assistentes. O problema de muitos desses que faltam não é que não creem em Deus.
mas sim porque não o amam. E a mensagem é clara do apóstolo João. Se tu não o amas, não és nascido de Deus. Se há algo mais importante para ti que o teu conforto, que ficar a descansar, a dormir, do que a praia, ou ir ao shopping, é porque tu não o amas. E eu tenho que te dizer isto claramente esta manhã. E se tu não o amas, não és nascido de Deus. Esta é a mensagem do apóstolo João. Cuidado também. Fica aqui um alerta. Também estar sempre presente até no culto, como eu estou a usar este exemplo do culto. E até tão envolvidos no ministério. Isto não é indicação que tu necessariamente amas a Deus. Porque o que muitos amam é o seu ministério, não a Deus. Amam aquilo que fazem. Amam as recompensas daquilo que fazem, o reconhecimento dos homens. Não amam a Deus. Aquele que nasceu de Deus, ama a Deus. Crê e ama a Deus. E ama também, reparem como continua o versículo, ama também o que dele é nascido. Obviamente, quem ama a Deus, a mensagem de João, ao longo de toda a carta foi, quem ama a Deus, ama necessariamente os irmãos. A melhor maneira de amarmos corretamente uns aos outros, de amarmos os irmãos, a melhor maneira de amarmos devidamente o próximo é se cultivamos como prioritário o nosso amor a Deus. Quanto mais crescemos no amor a Deus, mais cresceremos no amor uns aos outros. Se há indiferença entre nós, é sinal que nós não estamos a cultivar amor a Deus ou talvez até nem temos amor por Deus. Se o verdadeiro amor é a ação, então tu tens que perguntar-te, e eu também, o que é que nós estamos a fazer que prova que amamos os irmãos? O que é que nós não estamos a fazer que prova que nós não os amamos? Por exemplo, talvez não estamos a orar pelos nossos irmãos. Talvez estamos a falar mal de algum irmão ou alguma irmã com outros. Talvez és completamente indiferente à necessidade de alguém. Isso é sinal daquilo que tu não estás a fazer ou estás a fazer que prova que não amas. Se não amas os irmãos, não amas a Deus e como tal não nasceste de Deus. A mensagem clara e simples é essa. Versículo 2, reparem, assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Como é que nós sabemos que amamos os filhos de Deus? Se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Viram como amar a Deus também está relacionado com a obediência? Fé, amor e obediência. Fé, amor e obediência. É o que Deus quer de nós desde o início. Deus não está interessado unicamente na nossa obediência, mas no amor. Eu vou ler um texto para vocês fascinante que transmite esta mesma verdade. Não importa se fazes tudo corretamente, os fariseus faziam, os seus lábios aclamavam a Deus, mas o seu coração estava longe de Deus. Não tem a ver com a obediência exterior, tem a ver com esta ligação de obediência e amar a Deus. Deuteronômio 10, versículo 12, deixem-me ler para vocês. E tomem nota deste versículo, memorizem este versículo, tenham presente nas vossas casas, ensinem aos vossos filhos. Reparem esta verdade preciosa. Ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus exige de ti agora? Exceto que temas o Senhor, teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e ames e sirvas o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma. Não apenas que obedeças, que andes nos seus caminhos, mas que o ames de todo o teu coração e de toda a tua alma. E se amas, de facto, irás amar também, e isso vai se refletir nos teus relacionamentos com a igreja. No teu dar, no teu servir. Reparem aqui o verbo guardar. Guardamos os seus mandamentos. Como os grandes verbos aqui em toda esta porção estão no presente ativo. Guardar os seus mandamentos também aparece aqui e aparece novamente no versículo 3, no presente ativo, contínuo. Está a obedecer agora.
para darmos testemunho que de facto e termos a certeza inabalável que nascemos de Deus, nós temos que perguntar-nos se estamos a crer, se estamos a amar no presente e se estamos a obedecer no presente. Não de maneira perfeita, mas estamos a procurar obedecer aos seus mandamentos, a fazer a sua vontade. No presente, o passado já lá foi. É permanecer para o apóstolo João, no presente e no futuro, que irá demonstrar se de facto nós temos a vida de Deus, se nós estamos na verdade. É uma obediência constante. Todo o que ama a Deus, e reparem como o apóstolo João liga a obediência, o amor a Deus, ao amor aos irmãos, e coloca aqui a obediência aos seus mandamentos, inevitavelmente. Quem guarda os mandamentos de Deus vai amar os irmãos, porque pensemos nos 10 mandamentos. Principalmente na segunda parte dos 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás e etc. Está relacionado ao nosso relacionamento com o próximo. Se obedecemos aos seus mandamentos, nós demonstramos que amamos verdadeiramente a Deus e amamos também o próximo, em especial os nossos irmãos, o povo de Deus, os filhos de Deus. Repare o versículo 3, porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são um peso. Aquele que ama a Deus verdadeiramente obedece aos seus mandamentos por amor. A motivação é o amor. Por isso é que o apóstolo João diz, não é um peso, não é uma carga difícil de aguentar. Nós não usamos a expressão quem corre por gosto não cansa. Se amamos a Deus, os seus mandamentos não são uma carga, não é um peso. O que fazemos por amor não cansa. Queremos agradar a Ele. A segunda razão também pela qual nós podemos pensar que os seus mandamentos não é uma carga difícil de aguentar, não é um peso sobre nós, mesmo que nós sabemos que não podemos obedecer aos mesmos perfeitamente, mas já temos o poder para obedecer. Já temos o Espírito de Deus em nós. É Ele quem nos capacita para podermos obedecer e fazer a sua vontade. O apóstolo João está a repetir aqui a famosa triade da sua carta. Se para o apóstolo Paulo a triade da vida cristã é fé, amor e esperança, para o apóstolo João a triade da fé cristã, para nós termos uma certeza inabalável que somos filhos de Deus e temos vida eterna, é fé, amor e obediência. Fé, amor e obediência. Pensem comigo, tu não podes ter fé e não ter amor pelos irmãos. Se tu tens verdadeira fé, vais amar os irmãos. Não podes ter amor pelos irmãos, sempre disposto a ajudar o próximo, mas não obedeces aos mandamentos do Senhor. Isso não é uma contradição. Essas três coisas têm que estar juntas. Por exemplo, não podes somente obedecer aos mandamentos de Deus, ou seja, fazer tudo certinho exteriormente, mas não ter amor no teu coração por Deus e pela igreja de Deus, pelos teus irmãos. Não. Estas três coisas têm que estar presentes. Elas estão presentes em ti. Os nascidos de Deus demonstram fé, amor e obediência. E se tu tens estas marcas no teu coração, o apóstolo João está a dizer, tu és o nascido de Deus. E podes ter essa certeza inabalável da vida eterna. Versículo 4 a 5. O apóstolo João aqui nestes versículos diz que a fé verdadeira, ou seja, a fé que nasce de Deus, ela vence o mundo. Repare o versículo 4, pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Interessante esta palavra vencer. Quem é que sabe o que é que significa a palavra Nike? Esta marca famosa, Nike. Significa vencer, conquistar. Vem da palavra grega, Nike. Não é uma outra marca falsificadora, tá bom? É de onde vem a palavra Nike. É esta palavra que está aqui, que o apóstolo João usa. Nik, ou aqui na construção do verbo, no tempo verbal, é nikau. Significa vencer, conquistar. Reparem, a fé que nasce de Deus
é uma fé vencedora. É uma fé triunfante. Versículo 4. É uma fé que vence o mundo. Nós sabemos o que é o mundo. O apóstolo João já falou sobre o mundo nesta carta e nós já vimos no capítulo 2, versículo 16, o mundo é o desejo da carne, os desejos pecaminosos, imorais, o desejo dos olhos, a cobiça, o orgulho, a soberba da vida. O mundo é um sistema corrupto, contrário a Deus. A fé, aquele que nasceu de Deus, tem uma fé verdadeira, é a fé que vem de Deus. É a fé que vence o mundo, que rejeita estes desejos, que luta contra estes desejos. É uma fé que vence o pecado, tem o poder de Deus para vencer o pecado. O pecado não tem domínio sobre ele e não terá. Permanece na verdade. Não é enganado pelas artimanhas de Satanás, pelos enganos, pelos falsos ensinos. O apóstolo João já tinha dito que aquele que nasce de Deus vence o maligno, vence os falsos profetas e agora diz vence o mundo. Nós somos vencedores. Muitas vezes vivemos como derrotados. Muitas vezes estamos a lutar com pecados, com vícios, escravizadores e dizemos eu não consigo. Vivemos como derrotados quando se temos a fé que vem de Deus, temos o Espírito de Deus e todo o poder para vencer o mundo, estes desejos que se opõem a Deus. Todo o poder para vencer a carne, o diabo. É por isso que nós temos textos como resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É por isso que o apóstolo Paulo diz sobre a morte também. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Nem a morte pode ter poder sobre nós. Porque se estamos em Cristo e temos a vida de Deus, nós iremos ressuscitar quando Ele venha. Iremos viver com Ele para todo sempre. Nós somos vencedores. A razão da nossa celebração está alicerçada na certeza inabalável que somos vencedores, que já triunfamos, não por nós, mas porque Jesus venceu por nós. E é por causa dessa fé que não podemos perder, porque foi dada por Ele, que nós temos a certeza que já vencemos o mundo. Que nós vivemos pela fé, o justo viverá pela fé, e que essa fé garante a nossa vida eterna com Ele para todo o sempre. Triunfo, vitória, vida eterna. A fé, quem vence o mundo? Versículo 5. Não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Agora o foco de João não é mais na humanidade, Jesus o Cristo, mas é na divindade, Jesus o Filho de Deus. Nós temos de crer, a fé verdadeira é uma fé na humanidade de Jesus e na divindade de Jesus. Nós temos que abraçar o Jesus completo, o Jesus verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, o Deus homem. Abraçar de maneira incompleta a Jesus, por exemplo, eu abraço a Jesus como meu Salvador, mas não como Senhor da minha vida. Abraçar a Jesus de maneira incompleta é perder quem Ele é verdadeiramente. E se rejeitas uma parte, não o podes ter como tudo. Não o podes ter como tudo. Este é o grande problema das seitas. O grande problema das seitas, e se queres identificar uma seita com falso ensino, um dos sinais é a redução da pessoa de Jesus Cristo. Tanto na sua humanidade ou na sua divindade. E essa não é a verdadeira fé. Não é a fé que vence o mundo. Essa é uma fé falsa. Reparem exemplos de seitas. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus não é Deus. Os espíritas dizem que Jesus foi apenas um grande mestre. Os muçulmanos dizem que ele apenas foi um grande profeta. Mas quem de facto é Jesus para ti? Tu crês em Jesus, o Cristo, o Salvador? Tu crês em Jesus, o Filho de Deus, o Senhor? Na humanidade e divindade, só aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus é que vence o mundo.
Só aquele que tem esta fé é que também pode dizer e afirmar: tudo posso naquele que me fortalece. Porque não depende de si, depende de Jesus Cristo. Tem o poder de Cristo nele. A vida de Cristo nele. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 6 a 12. A terceira razão que o apóstolo João apresenta aqui para nós termos uma certeza inabalável em Jesus Cristo, na ressurreição de Jesus, na salvação, na vida eterna, é por causa do testemunho de Deus em que só há vida no Filho. Volto a repetir. O testemunho de Deus em que só há vida no Filho. Versículo 6. Este é aquele, falando de Jesus Cristo, que veio pela água e pelo sangue. Isto é Jesus Cristo. Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. A grande pergunta é: porquê João está a fazer referência a Jesus como aquele que veio pela água e pelo sangue? O que é isto, veio pela água? O que é isto, veio pelo sangue? Ele está a trazer o testemunho de Deus. Reparem que fala, é o testemunho do Espírito. E o Espírito é o que dá testemunho. Pelo menos 8 vezes nesta porção aparece a mesma palavra grega traduzida como testemunho, do versículo 6 até ao versículo 12. Esse testemunho não é o testemunho de João, é o testemunho do próprio Deus, do próprio Espírito de Deus, no coração do homem. Nas obras de Jesus Cristo, apontando que Ele é de facto o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E reparem como é que se deu esse testemunho. Este testemunho que é superior a João. Porque João começa esta carta falando do seu testemunho e dos demais apóstolos que o viram, que tocaram a Jesus, o Filho de Deus, o Cristo. Agora ele apresenta o testemunho do próprio Deus que é superior a ele. Por isso é que ele termina esta carta com o testemunho de Deus. Porque o testemunho dos homens pode falhar. Pode ser incompleto. Mas o testemunho de Deus é perfeito, não muda. É por isso que a história de Jesus Cristo não é uma invenção. Porque o testemunho sobre a mesma não vem apenas dos homens. Isto já é credível o suficiente. Porque são várias testemunhas que tiveram dispostas a entregar a sua vida por esta verdade. A verdade do Cristo ressuscitado. Seria difícil pensar que estes homens, todos eles, entregariam a sua vida por uma fraude, por uma mentira, por uma estafa. Mas se não é suficiente para ti o testemunho dos homens, o apóstolo João agora apresenta o testemunho do próprio Deus. A história de Jesus não é uma invenção. O coelhinho da Páscoa é uma invenção dos homens. A história de Jesus Cristo é a verdade porque o Espírito é a verdade. Reparem, a referência à água, há uma grande discussão do que é que se trata. Mas os estudiosos mais ortodoxos, mais sérios, todos eles concordam, e eu juntamente com eles, que esse testemunho da água que João está-se a referir é ao seu batismo, onde houve a voz do céu que confirmou que este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A voz do próprio Deus, não de nenhum homem. Que todos ouviram que estavam ali. O sangue é uma referência a quê? À cruz. À cruz. Vejam comigo. O testemunho da água, primeiro, Mateus 3, rapidamente. Mateus 3, versículo 16 e 17. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado de quem me agrado. Reparem o testemunho na cruz, que ele é o Filho de Deus. Marcos, vamos a Marcos, logo a seguir a Mateus, capítulo 15, versículo 39. Marcos 15, 39. E vendo expirar
Assim, o centurião que estava diante dele, diante da cruz, disse: é verdade, este homem era o Filho de Deus. Ainda vou ler para vocês mais um texto. Mateus 27, 54. O centurião e os com ele vigiavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, ficaram aterrorizados e disseram: é verdade, este era o Filho de Deus, diante da manifestação do poder de Deus, da ressurreição, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Os homens, de acordo ao testemunho de Deus, confirmando através da morte e de todos os sinais que testemunharam, através da ressurreição e todos os sinais, os homens só podiam chegar a uma conclusão: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Versículo ainda 7, reparem, voltando a 1 João 5. Pois os que dão testemunho são 3. No versículo 8 ele diz: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 concordam entre si. Se vocês têm a tradução Almeida Revista Corrigida, o versículo 7 é mais longo do que na minha tradução Almeida Século XXI, que é mais atual, mais contemporânea. Se tu tens a Almeida Revista Corrigida, o versículo 7 diz o seguinte: no céu, diz assim: pois os que dão testemunho são 3. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Agora, porquê é que a tua tradução, se tens essa tradução Revista e Corrigida, tem, e a minha já não tem nas traduções mais recentes? Qual a razão? É porque esta parte não aparece nos manuscritos gregos mais antigos, em nenhum deles, anterior ao século X depois de Cristo. Anterior não aparece. Só aparece posterior ao século X, ao 10º século. É por isso que as traduções mais modernas omitem esta parte. Se fala que algum escriba acrescentou essa parte para tornar mais claro. Agora, a Trindade, não precisamos deste versículo para confirmar a Trindade. Esta parte não nega nenhuma verdade essencial da Escritura. E até eu creio que o Senhor podia ter usado este escriba para inspirar e usar isto como uma verdade, e é de facto uma verdade cristã. O Pai, o Filho, nós vemos no batismo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dando testemunho que Jesus Cristo é de facto o Filho de Deus. Por isso não faz uma diferença para nós. Há o testemunho de 3 aqui que o apóstolo João dá-nos. No versículo 8 ele fala quem são os 3, o Espírito, a água e o sangue. Porquê 3? A lei do Antigo Testamento exigia 2 ou 3 testemunhas para qualquer depoimento. E se queremos confirmar um depoimento verdadeiro sobre a pessoa de Jesus Cristo, então por isso aparecem estes 3 testemunhos. Nós já falámos da água e do sangue e o testemunho do Espírito. Reparem, como podemos ver o testemunho do Espírito, o próprio Deus, durante toda a vida de Jesus Cristo, agiu nele e através dele. Vamos a Lucas 4, porque não temos muito tempo e temos que concluir. Mas em Lucas 4 fica evidente para nós o testemunho do Espírito que acompanhou a Jesus Cristo durante toda a vida, dando testemunho que ele de facto era o Messias, o Filho de Deus. Esse é o testemunho superior que vem de Deus, superior até ao testemunho dos homens. Reparem o versículo 1 em Lucas 4. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Era o Espírito quem conduzia a Jesus. Reparem ainda no mesmo capítulo, versículo 14. No poder do Espírito, Jesus voltou para a Galileia. Reparem o versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. O Espírito de Deus agindo e atuando por meio de Jesus Cristo, confirmando que Ele de facto era o Filho de Deus, realizando obras que só podiam ser realizadas pelo próprio Deus. É esse testemunho superior que nós temos que crer. É por isso que a conclusão de João é simples. Voltando ali ao capítulo 5 de João, versículo 10. Quem crê no Filho de Deus tem um testemunho em si mesmo.
Quem não crê em Deus torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá do seu Filho. Reparem aqui, quem crê no Filho de Deus tem um testemunho dentro de si, no interior, em si mesmo. Não está a falar de um testemunho exterior, João. Agora está a falar deste testemunho interior. Cada um dos que nasceu de Deus, que tem o Espírito de Deus, no seu íntimo, o Espírito dá testemunho sobre quem é Jesus Cristo. E o crê e o abraça. A sua pessoa, a sua obra, a sua palavra, de todo o coração. O testemunho interno só tem aqueles que têm o Espírito de Deus. Se tu tens este testemunho interno que te diz que tu de facto és filho de Deus, então é porque nasceste de novo e tens a esperança da vida eterna. Porque só aqueles que têm este testemunho interno é que têm o Espírito de Deus. E reparem, quem não crê em Deus torna-o mentiroso. Rejeitar o testemunho de Deus, evidente através do testemunho dos muitos homens, através do testemunho das obras de Cristo, através da morte, do testemunho da morte de Cristo, através do testemunho da ressurreição de Cristo, a manifestação do poder de Deus é tornar a Deus mentiroso. E este é o pior pecado de todos. Não crer no testemunho que Deus dá do seu Filho. A maior ofensa dos homens a Deus, a maior ofensa do homem contra Deus é rejeitar o seu Filho. É negar a sua divindade e negar a sua humanidade. É não abraçar a sua pessoa e a sua obra por completo. Por isso, muitas vezes nós dizemos de alguém, só falta aceitar a Jesus Cristo. É um homem tão bom, uma mulher tão boa, só falta aceitar a Jesus Cristo. Olha, nós podemos admitir que às vezes pessoas que rejeitam a Jesus Cristo podem-se até se assemelhar a um anjo. Contudo, essa pessoa é diabólica enquanto rejeitar a Cristo. Esse é o pior pecado de todos. Terminamos. Versículo 11. E o testemunho é este. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. A vida é uma dádiva, reparem, é um presente de Deus, a vida eterna. Não podemos conquistar por nós. É um presente que Deus dá. Deus deu a vida eterna para todos aqueles que estão no seu Filho, que têm o seu Filho como Senhor e Salvador. Porque não há outra maneira de obter salvação fora de Cristo. Somente através da pessoa e da obra de Cristo. De tu creres de todo o teu coração nele, como teu Senhor, e tu creres na sua obra de salvação como suficiente para o perdão dos teus pecados, somente nele é que tu podes ter vida. Fora de Cristo não há vida. A conclusão é simples, versículo 12. Reparem. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esta é a grande pergunta. Tens ou não tens o Filho? Esta é a grande pergunta. Porque para teres a certeza inabalável da vida eterna, é somente para aqueles que têm o Filho, como Senhor e Salvador, como tudo para eles. Reparem o versículo 13. Eu vos escrevo essas coisas. Que coisas? Tudo aquilo que ele escreveu anteriormente. Aquilo que ele afirmou, os nascidos de Deus demonstram fé, amor e obediência. A fé verdadeira, a fé que nasce de Deus, é a fé que vence o mundo, vence o pecado, vencerá a morte, vence o diabo. Também aquilo que o apóstolo João escreveu anteriormente, o testemunho de Deus interno, que nos dá testemunho que só há vida no seu Filho. E por isso é que nós cremos nele. Unicamente para a salvação. João diz, se nós temos isto como seguro nos nossos corações, ele diz o seguinte, versículo 13. A vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Podes ter essa certeza inabalável, que tu tens a vida eterna. Porque os nascidos de Deus demonstram fé, amor e obediência. Vencem o mundo e têm a certeza da vida eterna porque creem no testemunho de Deus
acerca do seu Filho. Natal, Sexta-feira Santa e Páscoa são motivos para celebrar, porque são lembranças da esperança que temos no Filho de Deus, numa era de desespero. Nós não celebramos a Páscoa, celebramos sim a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Esta é a nossa mensagem e na sua morte e ressurreição está a nossa esperança para esta vida e para a vida além do sepulcro. E nós podemos ter a certeza, saber que temos vida eterna, se nós temos os frutos visíveis da fé, do amor e da obediência. Uma árvore viva não precisa provar que está viva. Ela simplesmente dá fruto. E o fruto mostra a raiz, de onde vem. Nós fomos relembrados também que nós temos todas as razões para celebrar, porque temos uma certeza inabalável. Em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo temos a certeza da vida eterna. Apenas agora aguardamos a vitória final. É por isso que nos juntamos ao apóstolo Paulo no seu canto em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 a 57, e cantemos este cântico com as nossas almas. Reparem, a morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes e atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil, não é em vão. Nos espera a vitória, onde não haverá mais dor, lágrimas, morte, pecado, nem Satanás. Mas tu precisas responder esta manhã. Tu tens o Filho. Tu crês no nome de Jesus Cristo, como o Filho de Deus, como o Senhor e Salvador da tua vida. Esta é uma questão de vida ou de morte. Pois a vida eterna só podemos encontrar exclusivamente em Jesus. Tu até podes ter tudo nesta vida. Estudos, dinheiro, propriedades, bens, saúde. Até podes ter tudo disso nesta vida, neste mundo. Menos o que realmente importa. E o que realmente importa para esta vida e para a eternidade é ter o Filho. É ter a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Pois quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem tudo o que importa para esta vida e para a eternidade. Sai daqui hoje com a certeza que tens o Filho e por isso que tens a vida. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que todos os corações aqui presentes possam render-se à mesma, Senhor. Abraçar o Filho, ter o Filho, confiar no Filho, alegrar-se no Filho, Senhor. E que na esperança da vida eterna e da vitória que já está garantida para todos nós, que já somos teus filhos, Senhor, que isso nos anima a continuar como verdadeiros adoradores e servos atuantes, constantes e abundantes na tua obra, Senhor. Pois sabemos, Pai, que tudo aquilo que nós fazemos, buscando primeiramente o teu reino, servindo-te a ti, por meio também de servir o teu povo e o avanço do Evangelho, nada disso é vão, é inútil, Senhor, porque nós sabemos que a nossa fé é verdadeira. Nós temos essa certeza inabalável que temos o Filho, temos a vida. Amém.